Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Ora, vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Tanto esta como as próximas duas que virão a seguir serão dedicadas aos 50 anos do 25 de Abril, nesta altura em que se assinala meio século sobre a data da Revolução dos Cravos, uma data que abriu as portas para uma transformação profunda no nosso país, assente nos 3Ds. O D da descolonização, o D da democratização e o D do desenvolvimento. E vão ser estes 3Ds que vão servir de mote nestas três próximas conversas com Alma. 3Ds de uma revolução, a Revolução dos Cravos de 1964, que acaba por ser um dos momentos mais altos da história de Portugal. Concretizou-se naquela madrugada a vontade coletiva de pôr fim a 48 anos de ditadura fascista, pôr fim à guerra colonial. Acabaram também com o atraso em que o país se encontrava e erradicar as gritantes injustiças e desigualdades sociais, de modo a construir um regime assente na liberdade e democracia e também de certa forma, afirmar a soberania e a independência nacionais. E foi deste quadro pintado a vários tons de cinzento que partimos há 50 anos para que nos tornarmos um país mais desenvolvido, mais aberto e mais moderno. Também para que a memória não se apague, vamos nestas três edições de Conversas com Alma refletir sobre aquilo que de facto éramos, o que construímos neste meio século e o muito que ainda falta. E falta muita coisa para se cumprir realmente todos os sonhos que Abril nos permitiu. Para esta reflexão, conto com o Paulo Bernardo de Sousa, politólogo que já é habitual nestes debates das Conversas com Alma, como habitual é também a presença do psicólogo Fernando Sousa e Silva, ou sociólogo, perdão, Fernando Sousa e Silva. Era para estar aqui outro sociólogo, Luís Miguel Santos, que por motivos de saúde não pode estar connosco esta noite. Naturalmente que lhe desejo daqui as melhoras e envio um apertado abraço de amizade. Vamos então, Paulo e Fernando, começar a refletir sobre este longo caminho de 50 anos, onde muita coisa se acabou por concretizar, apesar de, como disse há pouco, ter sido, ou poderia ter sido possível, ter-se avançado mais, ter-se dado mais passos. Vamos começar hoje com o D da descolonização. A descolonização, que era então um dos 3Ds da Revolução, vínhamos já na altura com 13 anos de guerra em África. Opa. Antes de mais, boa noite, agradeço o convite, cumprimento ao Fernando e também desejar os melhores lá para casa ao Luís. Realmente, nós tivemos 13 anos de conflito, uma guerra, temos, em bom rigor, de o fazer, de considerar anacrónica já à altura. Fomos a última grande colonizadora a descolonizar de alguma forma e fomos obrigados a sair pela porta pequena. Porque, particularmente no século XX, aquilo que foi a nossa relação com as colónias não foi feliz, como também não aconteceu com os outros impérios, a mesma coisa.
E também porque estávamos num período em que a própria Guerra Fria tornou este espalto onde a guerra se desenrolou, com 4 cenários, essencialmente, não é? De alguma forma, eram apetecíveis para esse embate entre as duas grandes nações do momento. Os Estados Unidos, por um lado, e a União Soviética, por outro, se gladiavam, não diretamente, daí o conceito de Guerra Fria, e se gladiavam nestes territórios que, além deste apetite político, também traziam outros tipos de apetites, porque têm em razão das suas matérias-primas E tem riquezas e naturais. riquezas naturais, tornava-se muito apetecível. E, portanto, também, no meio disto tudo, no ambiente daquilo que se chamava a pan-africanização, em que os movimentos de libertação surgiram alimentados, do ponto de vista da motivação, pelas razões políticas locais, mas alimentados exteriormente por aquilo que era este conflito, em que nós, no meio, até éramos um empecilho, para os dois lados, curiosamente. Também para os americanos, que foram sempre, dizemos que somos sempre aliados, mas no caso éramos um problema ali. Eu, sobre isto, dizer só uma coisa que tive a oportunidade de saber. Às vezes a qualidade de funcionário público leva-nos a conhecer algumas coisas. Uma colega mais antiga que tive, e que, curiosamente, nascida no território de Angola, e que trabalhou no Instituto Mineralógico de Angola, veio a Portugal como presidente do Instituto anunciar a Oliveira Salazar que havia petróleo em Angola. E fizeram uma viagem de propósito precisamente para que não se perdesse a informação para terceiros, do ponto de vista de disputas ou outro tipo de processo de interseção da informação. E ela contava isto, que era muito interessante e era muito revelador de quem era o Oliveira Salazar. A reação dele, quando soube, foi: estamos tramados. Curiosamente, de poucos que reconhecessem que no território que ainda era seu tinha este tipo de bem, teriam esta reação. Eu acho que ele teve aqui alguma visão daquilo que era o conjunto e daquilo que era o conjunto político do momento, mas também, por outro lado, nem se deu ao joelho de alguma forma, ficar feliz por 5 minutos depois, não é? A primeira reação foi: estamos tramados. E a verdade é que isto fazia antever aquilo que podia ser uma das ambições. No caso de Angola, então, havia ali dois bens muito ambicionados e, portanto, fazia antever que nos íamos ser envolvidos na Guerra Fria diretamente. Para se falar em descolonização, também tem que se falar daquilo que levou efetivamente aquilo que, digamos, que foi a pedra de toque para que ela tivesse acontecido. Realmente ela acontece porque o 25 de Abril acontece. E o 25 de Abril acontece porque era preciso acontecer, também porque a despolitização era necessária. Portanto, as coisas estão ligadas. O 25 de Abril não aconteceu só por necessidade, digamos, do povo da metrópole, que era assim que era a expressão. É também por necessidade daquilo que eram as vivências, até militares, no conflito que estava a decorrer há 13 anos e onde se perdia gente a magotes. Sim, até porque, Paulo, e permite-me aqui uma ligeira interrupção, nesses 13 anos de guerra em África, os custos de manutenção eram cada vez maiores. Isto, para falarmos apenas, para reduzirmos a reflexão apenas à parte económica, mas havia também outra parte que era importante, é que na fase final do conflito, as Forças Armadas Portuguesas tinham cerca de 163 milhares de militares destacados no ultramar, na Guiné, em Angola e em Moçambique. Durante todo o conflito, morreram mais de 10 mil militares, a que se juntam 45 mil civis, e nestes civis contam-se aqueles que, de facto, não tinham atividade militar, mas também os agentes dos movimentos independentistas de Angola, Guiné e Moçambique. E os dados são de Pedro Marquês de Sousa, é um historiador militar, doutorado em História pela Universidade Nova de Lisboa, e constam do seu livro Os Números da Guerra em África. Havia também aqui um peso, uma componente social que afetava os 4 povos. Claro que sim. Se pensarmos que durante o conflito, os 13 anos, só em contingente militar nós gastámos 800 mil homens, isto é muita gente.
Está bem que é durante 13 anos, mas são 800 mil o número de efetivos que tivemos no local. Depois pensarmos naquilo que é o efeito de uma guerra, que naturalmente é a morte, em baixas, já disse aqui, anda na casa dos 10 mil, mas se olharmos para os movimentos de libertação e com os números que são possíveis de escolher, porque estes números são sempre por baixo, e tenhamos sempre esta noção, porque não são números exatos, andam na casa dos 38 mil naquilo que é os movimentos de guerrilha, e no caso, em Angola em particularmente, teve 50 mil baixas naquilo que era a oposição a nós. A nós, Portugal, entende-se. E isto é mesmo muita gente. Eu não preciso ser um economista para perceber que isto também tem impacto nas economias locais. A perda de tanta gente, e de tanta gente a idade fértil, desculpa que eu diga isto com esta crueza, também significa um impacto para as gerações vindouras. São menos homens, são menos novas crianças a nascer, não tarda nada. Nós vivemos este dilema já há muito tempo, e também a própria guerra. Eu não estou a dizer que ela é a única causa, e que não me interpretem as pessoas que quiserem desvirtuar o que eu estou a dizer, porque eu estou a dizer que a guerra colonial é ainda hoje a culpa do nosso envelhecimento. Mas que deu o seu grande contributo, deu, e vamos ser honestos. Eu não estou a dizer que foi aí que nasceu o problema que temos hoje, mas se calhar nasceu parte dele, e temos que também ter essa noção. A verdade é que a própria economia também perdeu bastante com isso. É que se a gente depois avançar, e lá mais à frente penso que o iremos fazer, além daqueles que perdemos porque se perdeu a vida, há também aqueles que perdemos porque não quiseram participar disto. Mas não vamos falar isto imediatamente, sim, sei que iremos abordar essa questão mais à frente. E esses são de uma ordem de grandeza bem maior o número. E isto significa que o país, que hoje também está outra vez a viver uma situação de desfalque da novidade dos jovens, viveu ali uma dificuldade que tem impacto económico necessariamente num país que já era a pior economia da Europa. É só esquecer. Quanto a números, eu que dava-me, acho que é um número que é suficientemente aterrador. O esforço de guerra consumia da nossa economia e daquilo que é o esforço orçamental do Estado, que é preciso esquecer, é um Estado totalitário, normalmente o esforço da economia está muito relacionado com aquilo que é o orçamento do próprio Estado. Consumia 82% do esforço de guerra. Consumia de tal maneira que até, curiosamente, todos os outros ministérios tinham que fazer transferências. Nós agora temos cativações, não é? Na altura havia transferências vindas de outros ministérios que davam mais ou menos ao mesmo, que se iam diminuindo na capacidade de intervenção. Estou a falar da educação, da saúde. Estou a falar das caixas de previdência, para as quais ainda hoje esse esforço de guerra tem uma dívida, e que por acaso nem é muito falado esta questão. Hoje poder-se dizer que a defesa ainda deve dinheiro àquilo que é hoje a segurança social. E sobre esse domínio, eu por acaso aconselhava, não vou aqui trazer isso com a exaustão, mas que descobri na pesquisa que também fiz, para dar uma forma que podemos aqui falar com outra grandeza, um documento muito pequeno do Gabinete de Estratégias e Estudos do Ministério da Economia, que versa o nome Grande Guerra e Guerra Colonial, quanto custaram aos cofres portugueses. Isto é uma coisa pequenina, mas que merece ser vista. Tem aqui números de uma forma... é um estudo que resulta do cruzamento de vários outros estudos e tem uma abordagem académica, mas fácil de leitura. São poucas páginas, são 30 páginas, que acima de tudo fala-se de números. E quando se compara os gastos que nós temos, que nós tínhamos com o esforço de guerra, é interessantíssimo para perceber que... eu não sei se isto vai ser visível na imagem, eu sei que agora os gráficos meus não são tão bonitos como outros, mas... este gráfico de cima mostra a preto mais escuro, não sei se é visível, aquilo que foi o esforço de guerra ao longo entre 1850 e até aos dias do 25 de Abril. E o que se passa é que tivemos um pico muito elevado na Primeira Guerra, é um facto, mas foi um pico que é momentâneo, são 4 anos, mas depois o esforço de guerra que implicou aquilo que é a presença da guerra colonial é permanente e altamente elevada em relação às outras funções do Estado. Mas tem buracos que são bastante visíveis. O que significa que nós tínhamos uma economia de guerra mesmo. E vivíamos para ela. Vivíamos para ela com pessoas que dávamos e vivíamos para elas com os recursos que tínhamos. A conversa dos cofres cheios de ouro devia ser ponderada quando olhamos para estas coisas. Porque os cofres até podiam estar cheios de ouro, algum de origem nazi, mas enfim. Mas a verdade é que o esforço de guerra estava a consumir muito daquilo que nós éramos enquanto povo, e estou a falar de indivíduos, mas também enquanto recursos que tínhamos.
de uma forma exacerbada, completamente. Muito bem. Pegando aqui naquilo que o Paulo nos disse há pouco, Fernando, a guerra militarmente foi, digamos que, controlada até aos movimentos de libertação passarem a dispor de artilharia antiaérea. Aí, lá se foi a supremacia portuguesa. E a guerra chegou a uma altura que, militarmente, em alguns territórios, na Guiné, nomeadamente, dificilmente poderia ser vencida por via militar. Há quem alerte isso, e tu trouxeste um livro que fala nessas questões e que aponta para uma saída, digamos, diplomática para que se terminasse aquele conflito, o que acabou por não acontecer, porque o governo da altura não decidiu não seguir a sugestão. Era a época do orgulhosamente sós. E a posição de Portugal na altura era realmente de estar completamente isolada no panorama internacional, nas Nações Unidas. Eu recordo, inclusive, que o primeiro Estado a ser condenado na Organização Internacional do Trabalho foi Portugal. E por exploração mão de obra indígena. E o que é certo é que Portugal não teve qualquer solidariedade internacional a esse propósito, e foi faltando, e mesmo o apoio dos Estados Unidos também acabou, mesmo num contexto de Guerra Fria, acabou por ser um apoio distante. O suficiente para que também sabemos que Salazar também não era muito adepto dos americanos também, portanto não gostava muito da Coca-Cola e da cultura que está associada. O nosso apoio resumia-se à Espanha e aos países que tinham fronteiras com as nossas anteriores colónias. Sim, só que entretanto todas essas aos colónias... Países, Essas colónias também se tornaram independentes e nós fomos o primeiro império ultramarino, mas também fomos o último. Portanto, estávamos completamente isolados. Eu trouxe, de facto, um livro, mencionaste bem, eu trouxe o Portugal e o Futuro. Um livro que não posso dizer que eu li, mas que fui folheando aos poucos, um bocadinho de curiosidade histórica, e aqui o autor do livro, sabemos que é o António Spínola, comenta logo no princípio do livro, começa por dizer uma frase, abre logo o livro, é assim mesmo logo a primeira frase, diz: Portugal vive hoje, sem dúvida, uma das horas mais graves, se não a mais grave da sua história. É logo a primeira frase do livro. Pronto, logo para abordar. E mais à frente ele vem falar de algo com números ligeiramente diferentes daquilo que o Paulo falou, mas ele alerta para o facto de estamos a consagrar perto de 50% do orçamento de Estado a despesas militares. E sem que a produtividade do trabalho receba o correspondente incremento. Quer dizer, é um problema que ainda não resolvemos hoje, é a produtividade do trabalho. Mas já aqui, neste livro de 1973, se falava disso. Também o Paulo estava a falar bem da questão demográfica e ele também aborda essa questão nesse livro. E adiciona depois aqui um outro fator importante, que era, para além de ser uma mão de obra ativa, válida, a mais produtiva delas todas, por causa da idade, e tendo em conta o contexto sociocultural da altura, em que eram os homens, sobretudo, que trabalhavam, as mulheres eram mais no trabalho doméstico, e ainda há a questão da condição feminina, não vamos por aí. Haveremos de ir numa outra edição. Mas hoje não vamos abordar isso. Mas essa mão de obra ou era desperdiçada numa guerra colonial ou fugia pela imigração. E isso ele próprio aborda essa questão também. E que diz que na ordem militar, e vou citar, na ordem militar haverá de reconhecer que o caminho para o futuro próspero de sobrevivência da nação passa necessariamente pelo rápido restabelecimento da paz. É tão categórico quanto isso. Mais à frente, diz assim, podemos assim chegar à conclusão que em qualquer guerra deste tipo, a vitória exclusivamente militar é inviável. Até porque, sendo a maior parte dos recursos do país canalizada para o esforço de guerra,
ficava para trás tudo o resto que não era feito e contribuía para aumentar as desigualdades e as injustiças sociais no nosso país. E é pensarmos que Portugal, nos anos 60, era um país que, em tudo o que fosse índices de ordem económica e social ou cultural, Estava na cauda das tabelas. completamente na cauda da Europa. Quer dizer, nós tínhamos nos Açores, os americanos comentavam nos anos 60 que, à volta da base das lajes, eles sentiam-se que viviam no século XIX. Era assim uma coisa. Portanto, Portugal era visto claramente como um país muito atrasado. E o atraso era económico, mas era, acima de tudo, cultural. Era um grande atraso cultural. E daí também o fascínio, pronto, da própria juventude para depois gerar aqueles enormes fluxos migratórios para a França, para a Alemanha, para a Suíça, e que agora com outros moldes parece que estamos a ter outra vez. Mas o que é certo é que Portugal, em 1974, antes da Revolução, é um país que está, em termos de indicadores, mais próximo de algumas realidades africanas do que das realidades europeias. E isso era fruto também da opção estratégica do governo da altura, que era uma opção claramente, orgulhosamente sósia e claramente virado para a manutenção do Império Colonial a todo custo. E acabavam por ser os jovens os mais afetados. Naquela altura crescia-se no medo de crescer para ir para a guerra, que era o destino de todos nós. E por isso os estudantes acabaram por ser dos mais ativos na contestação à guerra colonial. Mas a concentração de PIDs nas universidades era imensa. Eram muitos mesmo, e impediam esse protesto estudantil por todos os meios. No entanto, houve também, a breves espaços, algumas ações revolucionárias dirigidas a meios militares. A título de exemplo, lembro-me do ataque ao navio Niassa e também do ataque à base de Tancos. Eram os jovens os mais incomodados com esta situação, Paulo? Eram também os mais prejudicados. Se calhar Salazar tinha razão. Quanto mais ignorantes, melhor. Porque eram os jovens que já tinham acesso a alguma cultura, os incomodados. Deixe-me só voltar atrás só por causa de dois detalhes e já retomo. Se as contas do esforço de guerra tivessem sido feitas em 2018, nós tínhamos gastado 21,8 mil milhões de euros. 10,8% do PIB de 2018. Portanto, são contas feitas pelo tal gabinete de estratégia e estudos, mas é uma curiosidade. A outra curiosidade é mais uma curiosidade semântica, mas que em alguns imaginários as pessoas vão perceber o que é que eu vou puxar. Nós não começámos por chamar aquilo de guerra. Chamámos aquilo de ato de contra-terrorismo. Pronto, é só porque de vez em quando há estas coisas. A malta de vez em quando não chama os nomes às coisas e arranja assim os nomes bonitos. Há para aí umas coisas que também estão a acontecer agora assim. Desculpe lá só fazer estes parênteses. São dois parênteses de curiosidade e mais nada. Relativamente à oposição ao regime, isto depois do grande momento que foi do general Semedo, nós devemos a dois espaços essa oposição. Um deles é o movimento estudantil universitário, que começa em Lisboa, em 62 logo, mas depois sobe a Coimbra, onde tem as maiores expressões. Nós ouvimos falar da célebre intervenção do Alberto Martins, que foi ministro recentemente, não neste governo, mas no anterior, que tenta interpelar o presidente Américo Tomás no meio daquilo que era uma sessão de inauguração do edifício lá na Universidade de Coimbra. E aquilo, por mínimo que possa parecer hoje em dia, aquilo foi ultrajante para o regime. Ao ponto que aquilo foi bem pago. Muita gente foi expulsa da universidade, muita gente foi suspensa, outros foram presos. A mínima coisa era-se preso. Mas, por outro lado, se tinha falado do movimento estudantil, que tinha duas áreas de atuação. Uma era interna, com aquilo que eram as ações
de protesto dentro daquilo que era a academia em Portugal. A outra era aqueles que, já estando no exílio, também no exílio, já muitas vezes, há uma forma absorvidos por aquilo que são as grandes influências do maio de 68, particularmente em França, também começam a ver as coisas no prisma e a olhar para Portugal com outra dinâmica e também a inspirarem-se, se calhar, em alguns movimentos de filosofia marxista de uns, outros mais socialista de outros mais social-democrata, mas começaram-se a formar por fora, através dos nossos estudantes, tínhamos lá fora também uma atitude de questionar o regime. Ao ponto de quando os nossos governantes iam lá fora, eram confrontados também. E aí não tinham salvação do piso. Por outro lado, também tivemos um conjunto de entidades muito ligadas ao Partido Comunista, é certo, nem todas, estou a pensar na ARA, por exemplo, assim, à cabeça, que estiveram na origem de várias ações de caráter, eu diria, militar, ou se quiser, de conflito. Há bocado falava no caso da bomba no Niassa, no barco, eu chamava barco, estou a ofender muita gente, porque provavelmente não é este o nome certo que se dá à coisa, mas eu não sou da Marinha, vão-me desculpar. Mas tivemos o ataque ao navio Conem, tivemos a explosão do Centro Cultural da Embaixada dos Estados Unidos da América, tivemos a destruição da frota de helicópteros da base aérea de Tancos, tivemos o corte total das comunicações radiotelegráficas e telefónicas durante uma reunião de altos planos da NATO. Isto é sido uma coisa até de bastante espetacularidade, vamos ser honestos. Interferir com uma reunião destas a este nível, ao nível das comunicações, não está ao alcance de todos. O ataque ao quartel-general em Lisboa, a bomba na base da NATO na Ponta Telha, a destruição de 15 caminhões que cheiravam à guerra colonial, bomba no quartel em Bissau. Há aqui um conjunto de iniciativas mais musculadas, chamemos-lhe assim, muito acompanhadas e desenvolvidas pela ARA, como dizia, a Ação Revolucionária Armada, e pelas Brigadas Revolucionárias, ambas muito ligadas ao Partido Comunista Português. E, portanto, tivemos atividade cívica muito tutelada, digamos assim, pelos movimentos estudantis, e muito o corpo era dado por eles. E tivemos, por outro lado, também uma atividade mais militar, mais militarizada, muito ligada também àquilo que eram as vertentes militares do próprio Partido Comunista, que, em bom rigor, eu não lhes dou o exclusivo da oposição ao regime, mas temos que admitir, de uma vez por todas, ter esta sinceridade histórica, sem prejuízo de mantermos na mesma a nossa identidade política, de admitir que foram eles que deram o corpo às balas. E não vamos andar aqui às voltas com o texto. Há uma dívida, sim, há uma dívida. E não vale a pena fazer de conta. Se alguém faz alguma coisa para mim, eu estou em dívida com ela. Portanto, e eles fizeram. E deram não só por atividades que eu até posso questionar, mas por outros motivos, mas também pelas prisões a que foram sujeitos, pelas iniciativas constantes de tentar informar a população num tempo em que a informação não existia. O mero transporte de panfletos era digno de uma viagem ao Tarrafal. Portanto, as pessoas têm que perceber que tudo naquele tempo era arriscado fazer. Pensar já era arriscado. Nós temos, certamente nas nossas famílias, mais velhos que, com isenção, se poderão recordar de momentos destes nas suas próprias vidas, em que, estando num ambiente, dissessem qualquer coisa mais acima do normal, estava em risco. Eu tenho o caso do meu avô, infelizmente já não está entre nós. Até no café, podia ter alguém a ouvir. Havia uns bufos por todo lado. Mas o meu avô foi detido, desapareceu durante 3 dias perante a família, simplesmente por causa de um destes ataques. Agora já não me recordo qual é que é, mas é um destes ataques. Porque foi confundido. O meu avô era carteiro e tinha que ir para os Correios muito cedo e foi apanhado na rua e é este. A família só soube dele quando, infelizmente, ou felizmente para ele, apanharam o outro. E, portanto, era assim que se vivia, não havia direito, a ideia de direitos. Hoje era inconcebível uma prisão nestes termos, uma detenção nestes termos, vamos usar o termo correto. Era inconcebível, porque temos o Estado de Direito, com todos os seus defeitos, com as suas demoras, com os seus finais infelizes muitas vezes, mas a verdade é que há mecanismos que não permitiriam nunca isto, e muito menos por razões de consciência, quer dizer, alguém ser preso por razão de consciência. Faz parte daquilo que conseguimos construir. E às vezes até parece, como já é tão natural e tão óbvio, que não existe, parece que não é importante.
Parece ser um dado adquirido, mas naquela altura não era. O que estamos aqui a fazer era impossível. Vamos ser honestos. Estamos três, mais um, já era um de nós teria que sair. Teria que sair e depois fazer uma análise isenta sobre acontecimentos, sobre factos. E isto é absurdo, a gente pensar que era impossível. Abordar factos de uma forma isenta também não era possível, porque isso significava pôr em xeque o regime. Estamos a falar de um país que estava aculturado para ser assim também. Quando se põe em causa, e eu vejo isso muitas vezes nas redes sociais e fico mesmo danado com isso, que o regime não era fascista, que ele até era nazi. As pessoas que passaram por aquilo que era um movimento tipo na cidade portuguesa deviam abrir os olhos e deviam perceber que aquilo não é nada diferente da juventude nazista. Nada diferente. Que simplesmente visava, desde pequenino, aculturar. Desde pequenino, criar condições para estar dentro, formatado e dentro daquilo que é a maneira de estar do próprio regime, daquilo que o regime pretende. E se calhar porque foram de tal forma também aculturados e ainda hoje não percebem aquilo a que foram sujeitos. Outros conseguiram perceber, mas alguns não. E é estranho, nos 50 anos da nossa comemoração, nós estamos a ver reeditar muita coisa. Não vamos aqui abordar isso hoje, até porque está tudo muito quente e os disparates até já começaram e não vamos agora fazer isso aqui, senão não tem 4 ou 5 programas. Mas a verdade é estranho que a nossa consciência coletiva e a nossa memória coletiva se esteja a esquecer que tudo isto se transformou natural, como ser natural, ou seja, nós podemos estar a falar em natural, então já não questionamos como é que isso deixa de ser natural, já não pomos a hipótese disto deixar de ser natural. E isto tem que deixar de acontecer, porque aqueles estudantes, alguns acharam de poder ser, alguns acharam de poder ter a vida que tinham sonhado, alguns foram presos. E outros morreram, para que nós hoje possamos estar aqui livremente a discutir o assunto. E nós vamos constantemente relegando isso, constantemente dando como tudo isto conquistado e não é inquestionável. Ao ponto, até exercendo o direito de voto, em jeito de protesto, escolhendo as coisas que andamos a escolher, não é? Sem pensar, com tanta escolha, foram logo escolher aquilo. Muito bem, Fernando. Eram também significativos, de facto era significativa a contestação estudantil, a contestação universitária. O conhecimento era o principal inimigo do regime. Mas era também significativo o número daqueles que desertavam, mas também daqueles que emigravam, saltavam a fronteira ou passavam a fronteira a salto de uma forma mais correta, de modo a evitar a incorporação. Era a única forma, naqueles tempos, de fugir a uma participação numa guerra que eles não desejavam. No entanto, nem todos o podiam fazer, porque até mesmo para fugir e para passar a fronteira a assalto era preciso ter suporte económico para o fazer. Lá estavam sempre os maias indefesos na cauda das possibilidades de poderem manter, pelo menos, uma atitude não bélica nas suas vidas. A maior parte dessa imigração não é uma imigração politicamente motivada. Acho que não podemos dizer que a maior parte dos imigrantes que foram para a França ou para a Alemanha, para o Luxemburgo... Também havia os outros mais velhos que procuravam melhores condições não foram de vida. Tanto para fugir à falta de liberdade ou à ditadura, foram por outros motivos. Eventualmente para fugir à mobilização para a guerra colonial e à procura de melhores condições económicas, que era aquilo que o país não lhes proporcionava. Oportunidades de vida, de crescimento pessoal e profissional. Portanto, essa imigração não posso dizer que não tenha tido como motivação principal a motivação política de fuga a uma ditadura. Obviamente houve quem imigrasse com essa motivação e temos casos, eu lembro por exemplo, de exilados, não é? Que tiveram que abandonar o país para poderem continuar a desfrutar de alguma liberdade. O próprio Partido Socialista é fundado fora de
Portugal, e, portanto, porque era Que era inviável, impossível. era impossível. O que é certo é que, se por um lado, durante muito tempo, foi exatamente esse movimento migratório e as remessas dos imigrantes, as remessas financeiras dos imigrantes, que aguentaram a economia portuguesa a nível macro durante muito tempo, e que já era um fenómeno que vinha até pré-25 de Abril. Aliás, António Sepino refere isso aqui no livro, é um dos sustentos da economia portuguesa e que ainda hoje se mantém. Ainda hoje, no peso, não sei se é da balança de transação corrente, de transações correntes, ou se é de pagamentos, ou o que é que seja, que eu não sou economista, mas será numa dessas balanças para aí, o peso das remessas financeiras é enorme e contribui de forma significativa para que Portugal possa ter pelo menos um saldo não tão negativo quanto isso. Agora, isto tem o outro lado, que é descapitaliza o país em termos de capital humano. E essa é uma fatura que ainda hoje estamos a pagar. E temos depois a ironia de termos os trabalhadores menos produtivos da Europa, mas ao mesmo tempo, quando estamos, por exemplo, no Luxemburgo, onde já representamos mais de 25% da população, somos os mais produtivos da Europa. Portanto, há aqui alguma coisa onde se calhar o 25 de Abril ainda precisava de mudar qualquer coisa. Trabalho a fazer nesse capítulo. Mas, voltando àqueles tempos e não pondo isto, abstraímos aqui das questões, digamos, materiais, havia um sentimento nos jovens, até porque um sentimento de rejeição à participação naquela guerra, até porque em números mais ou menos redondos cifram-se em 25 mil os inválidos que aquela guerra causou. Costumo dizer às vezes com os amigos que naquela guerra não voltavam todos e grande parte dos que voltavam não chegavam como tinham ido. Isto era uma realidade. Tanto a nível físico como psicológico. E se calhar a nível psicológico ainda estão contas por fazer. E não estamos a considerar aqueles que sofrem de stress de guerra. Mas isto era também uma grande condicionante para o crescimento. Isto está na base também da profunda rejeição que os jovens tinham para aquela guerra. Obviamente, porque já aquilo que, interpretando agora à luz do tempo que passou, e já lá vai meio século, não mais de meio século, a interpretação que eu se calhar agora faço era um bocadinho à semelhança daquilo que se está a acontecer agora com as nossas gerações mais novas, que têm o acesso, conseguem ver o estrangeiro, conseguem ver o que é as condições de vida e de trabalho no resto da Europa e aspiram a isso. E querem ter isso. E qual era o que é que o país lhes oferecia? Principalmente aos jovens de sexo masculino, não lhes oferecia nada disso. Não lhes proporcionava nada disso. Proporcionava-lhes, olha, vais para uma guerra, vais para a Guiné, vais para Angola, vais para Moçambique. Obviamente, isto é uma perspectiva muito pouco animadora para um jovem que naturalmente aspira a ter um projeto de vida um sucesso e sustentado. E mesmo assim, e depois há aqui uma questão que eu muitas vezes comento e que tem a ver com esta questão depois de ser mobilizado para a guerra, depois não acontecia com todos, acontecia os filhos das classes privilegiadas não iam para a guerra. Não iam. Bastava uma cartinha ao Sr. Presidente do Conselho e, eventualmente, se o Sr. Presidente do Conselho achasse que a família fazia parte lá do círculo preferencial, o rapazinho até nem ia à guerra. Isto hoje em dia seria crime, seria um tráfico de influências, seria abuso de poder, seria o que é que seja, eventualmente uma corrupção. Pronto. Há quem não veja as coisas assim, mas materialmente e factualmente isto seria um crime à luz da lei hoje em dia. Pronto. E o que acabava por acontecer era... Desculpa, cuidado com o que dizes. Estás a ler caminho de chamar corrupto o Oliveira. Olha, Paulo, eu não tenho problemas nenhums em assumir isso, porque quando nós
ouvimos histórias e lemos histórias de gente que escrevia a cartinha ao Sr. Presidente do Conselho a pedir pelo filho a nomeação para aquele emprego, nem que fosse para ser carteiro, ou uma coisa assim, ou para não ir ter à guerra. Isto, em democracia, é um crime. Sim. Okay? Isto faz qualquer pessoa, qualquer político arguido. Portanto, mas há quem não veja isso, há quem acha que o senhor era incorrupto e impoluto. Paulo, a objeção de consciência, na altura, não se colocava. Eu permito-me discordar. Não se colocava enquanto estatuto jurídico, enquanto direito. Colocava-se, mas não servia de justificação para nada. Sim, não justifica. Se virmos estes números, nestes casos, nós tínhamos 3 tipos de maneiras de não estar, ou de fugir daquele conflito. Era o desertor, que contabiliza o exército, que foram 9.000. O desertor é aquele que está em combate, que está já envolvido no ambiente militar e que foge. E depois tínhamos mais 2 figuras. Tinhas o refratário. Tinhas o refratário, que era aquele que fazia a inspeção, mas já não ia à incorporação, ou seja, já não ia. E depois tinha aqueles que eram os faltosos à inspeção, aqueles que nem sequer iam à inspeção. Neste grupo todo, nós temos 229.000 homens que fizeram tudo por tudo para não participar daquilo. E também, se calhar, isto tem outra justificação. Há bocado falávamos em Coimbra e falávamos nos atentados, mas havia uma outra coisa que se começou a acontecer, porque esta coisa de mandar os pobres para a guerra também tem os seus contras. É que, de repente, as mães começaram a receber muitas cartas a dizer: o teu filho neste momento está dentro de um saco. E isto começou a ter um impacto. O tal medo da guerra também tinha a ver com isto. Isto começou a gerar um mal-estar, um sentimento de angústia que ganhou volume. Durante 13 anos é muito tempo para se estar a receber cartas destas. E eram sempre os mesmos. Tornamos um país de órfãos e viúvas. E viúvas, e portanto, e com isto se criou aqui também uma antipatia com o regime e com a própria guerra até aqui. A verdade é que a objeção de consciência resulta realmente do 25 de Abril. Aliás, a primeira Constituição e as outras que seguiram, que são correções, são retificações, desde sempre no artigo 41, preveram o Estatuto, o direito à objeção de consciência, que depois mais tarde veio ser consagrado pelo Estatuto, já nos anos 80, que permitiu também a primeira lei resolver estes problemas destes homens que tinham ido a salto, fugido do regime e da guerra. Porque a primeira lei também procurou resolver esse problema da história. Curiosamente, e por isso é que eu não simpatizo nem um bocadinho com o senhor, nós tínhamos um general, que era chefe de Estado-Maior, que em 85, quando a primeira lei da objeção de consciência sai e permite àqueles que tinham fugido para o estrangeiro, sejam refratários, sejam desertores, sejam o que fosse, voltar a Portugal como cidadãos de pleno direito, e muitos já há muito tempo não estavam com as famílias. Alguns, entretanto, tinham constituído famílias lá fora. Viram um momento ótimo para vir visitar os seus. Deixando até muitas vezes para trás a família que tinham constituído só para vir fazer a tal visita. À fronteira foram pessoas que saberem dizer que as fronteiras existiam mesmo. Foram todos confrontados pela polícia militar a mando do senhor General Soares Carneiro, idolatrado por muitos e odiado profundamente por mim. É das poucas pessoas que eu não consigo ter o mínimo carinho. Porquê? Porque esqueceu-se que, enquanto militar, não há um subpaís dentro do espaço militar. A tropa também tem que cumprir a lei. E aquilo que é toda a legislação que informa o espaço militar tem que estar subordinado. Se não estava adaptado, se tivesse adaptado, agora não se vai aplicar o regime militar nesta situação. Porque se a lei da República já tinha determinado que estes homens estavam isentados de qualquer responsabilidade, nomeadamente aquilo que seria o resultado de ser desertor, não era ele que tinha o direito de dar ordem de prisão a esta gente toda. Ele encheu as prisões militares. Houve homens que estiveram em risco de se suicidarem. O 25 de Abril não resolveu tudo. Ninguém fica democrata de um dia para o outro. Houve gente que demorou tempo a ficar democrata. Outros, entretanto, já desistiram. Mas a verdade é que demorou tempo. E este senhor não esqueceu que tinha sido governador militar em Moçambique e que tinha sido um homem do regime anterior. E, portanto, achou que estava na altura de acertar contas com aqueles que disseram, pela sua ação,
Você está errado. Eu não quero participar na mesma coisa que o senhor está a participar. Já que estamos aqui num âmbito. Mas a objeção de consciência tem muito mais de que falar. Mas na altura era faziam dela tábua rasa, não servia sequer para justificar uma não incorporação. Uhum. Mas já que estamos a falar na questão militar, gostava de saber a vossa opinião sobre isto. O serviço militar deixou de ser obrigatório, foi uma das consequências de abril, mas o facto é que persiste o Dia da Defesa Nacional. Ora, bom, numa situação em que, e é obrigatória a presença no Dia da Defesa Nacional, ora, para muitos é o único contacto que vão ter ao longo da sua vida com as Forças Armadas. Continua a fazer sentido esta obrigatoriedade? Primeiro, por ela existir, o serviço militar não acabou. Essa questão. Depois, ela ao existir, até meteu mais gente debaixo da alçada militar. Não esquecer que até 91, desculpem, não estou a dizer mal, deixa-me só que é para dizer a coisa como deve ser. Até 2004, as moças não eram chamadas a isto obrigatoriamente, a nada, nem sequer o Dia da Defesa Nacional. Depois passaram a ser parte do sistema de defesa nacional. Porque quem vai ao Dia da Defesa Nacional pode parecer que não vai ter mais nenhuma relação com aquilo, mas está sujeito a tê-la. Vai ficar na disponibilidade. E se ficar na disponibilidade, todos nós sabemos o que é que significa. Significa que até aos 35 anos pode ser chamado, pode ser recrutado, desde que haja uma necessidade nesse sentido. Ou desde que, por exemplo, seja reativado, porque a lei não desativou o serviço militar obrigatório, suspendeu foi a forma de trabalhar as questões militares e optou pela solução da contratação. E isto está lá escrito. Tem sido vendida a ideia que o serviço militar obrigatório acabou. Ele não acabou nada, ele está em suspenso. Só que neste momento está suspenso com a hipótese de engolir mais gente, nomeadamente o sexo feminino. Eu até costumo dizer uma coisa, e no dia das senhoras, no outro dia, tive a vontade de dizer isto. Vocês passaram a vida a lutar por terem coisas que nós temos. E nós devíamos ter lutado com afinco para ter aquilo que vocês tinham e perdemos todos. Porque vocês tinham a possibilidade de não ter as mãos em armas. E nem vocês acham que ganharam direito e o que vocês perderam foi o direito de não o fazer. E nós é que devíamos estar a lutar pelo direito que vocês tinham antes. Devia ser ao contrário. Mas pronto, é o que nós temos. A verdade é que a objeção de consciência faz sentido hoje. Porquê? Quem não tem o Estatuto de Objeção de Consciência, porque simplesmente acha que é um dia que vão lá aprender umas coisas, não, vão lá ser objeto daquilo que é um processo de publicidade, uma lavagem para parecer que aquilo é bonito. Alguns, por acaso, até se dão mal nesses dias. Mas paciência, quem acha que aquilo é só esse dia, engana-se. Aquilo é apenas o primeiro de muitos outros possíveis. E podem acontecer até aos 35 anos. E esses outros possíveis. E, portanto, quem não pedir o Estatuto de Objeto de Consciência, também que o faça por consciência, não o faça por conveniência. Isso eu também estou perfeitamente de acordo. Aliás, vocês sabem que estão na presença de um objetor de consciência, das primeiras incorporações de objetores de consciência que sou eu. Ou se é porque se acredita que os problemas se resolvem pela vida paz, então, se é para que se tem medo, então compre-se um cão. Não vamos por aqui. Agora, se quem não tiver estatuto de objetor de consciência não está livre de ser envolvido num recrutamento forçado. E isto é bom que seja dito também porque é verdade. Não é porque eu estou a dizer isto simplesmente porque antipatizo com o sistema militar. Não. Isto é verdade. É verdade que isto também não é dito. Eu convido os jovens que venham a assistir a isto, só vou terminar, que possam ir ao site do IPDJ, onde têm lá toda a informação sobre aquilo que é o Estatuto de Objetor de Consciência. Faz todo o sentido perceberem os riscos que correm por pensarem que é só um dia na vida deles. E depois perceber como é que podem, de alguma forma, dar a volta à questão. Concordas com estes receios aqui deixados pelo Bernardo de Sousa? A questão não é tanto concordar ou não concordar, mas sou o primeiro, sempre, a reconhecer o direito à objeção de consciência. Agora, que essa objeção de consciência, tal como o Paulo disse, que seja convicta, que venha de dentro e que não seja uma mera conveniência pessoal. Mas, relativamente ao serviço militar obrigatório, eu tenho a convicção de que, se calhar, estamos mais próximo da reinstituição do serviço militar obrigatório
do que do seu afastamento. Estamos perante um contexto internacional que está muito complicado. Está muito complicado. Não sei se as pessoas têm noção de que estamos, se calhar, mais próximos de uma guerra. Numa guerra na placa euroasiática com a Rússia e o resto da Europa, estamos muito mais próximos disso do que possamos pensar a partir. A retórica já é uma retórica de guerra. Não é assumido, mas nas instituições europeias já se está a trabalhar para uma economia de guerra. A Rússia está, neste momento, configurada como uma economia de guerra. Há países que já reinstituíram, países da Europa que já reinstituíram o serviço militar obrigatório. Portanto, se calhar estamos mais próximos de voltar a ter do que... E aí vamos ter, então, o sexo feminino também a desempenhar o seu papel. E bem, é mesmo assim, com certeza. Não vejo qualquer problema nisso. Aliás, até vejo isso como mais um pináculo da igualdade, daquela igualdade que se pretende. Mas o serviço militar obrigatório, pronto, eu não o fiz, pronto, mas tenho que admitir que se calhar vai ser uma necessidade e que se calhar ainda não foi implementado por questões económicas, porque é uma coisa que custa dinheiro. Portanto... Pois, e lamenta-se de facto que esse caminho esteja no nosso horizonte, quando o caminho que deveria estar a ser seguido seria o caminho do diálogo e da construção da paz, e não ativar e implementar estas posturas de guerra. Paulo, em 74, Portugal já era membro da NATO, embora era membro efetivo, embora a NATO de vez em quando nos puxasse as orelhas, até porque, como é sabido, utilizávamos equipamento da NATO na guerra colonial, e a NATO não gostava disso. Depois chegámos a ter aqui, pelo menos, 2 bases internacionais. Chegámos a ter uma base alemã em Beja, chegámos a ter a base das Lajes no seu autêntico esplendor, ainda temos, embora já com uma atividade francamente reduzida. A questão que eu vos colocaria de seguida era se ainda continua a fazer sentido esta nossa participação na NATO. Bom, eu correndo o risco de parecer outros a falar, e vou tentar não parecer, porque vou tentar ser, se calhar, um bocadinho mais claro, eu tenho que recordar isto. A NATO surge em 49, numa perspectiva de interajuda dos membros face a uma potencial ameaça soviética. Este era o objetivo de essência da NATO à nascença. Curiosamente, o Pacto de Varsóvia, que é o, digamos assim, o composto oposto, surge em 55. Então, desmistifique-se quem é que nasce primeiro. Quem é que nasce em reação aqui. Portanto, uns nascem com medo dos outros que vão nascer. A NATO nasceu com medo dos outros que iam nascer a seguir. E lá nasceram. A NATO provocou foi o nascimento dos outros. Vamos ser honestos. Depois dá-se a queda do Muro de Berlim e a União Soviética desaparece, deixa de ser um risco. E aqui os objetivos passam a ser uma coisa assim mais ampla. Tem 3 tarefas fulcrais: a dissuasão e defesa, a prevenção e gestão de crises, assim como a segurança cooperativa entre os seus membros. Isto são palavras muito vãs e muito amplas, diria melhor, muito amplas para definir o que é que fosse. Nem sequer uma missão está aqui. Isto é demasiado amplo. Dá para tudo e um par de botas. Deu para tanto que o alargamento sem oponentes aconteceu, curiosamente, uma instituição que visava salvaguardar-nos de oponentes, é na ausência dos oponentes que cresce. E ao crescer, curiosamente, criou novos oponentes, ou novos velhos oponentes. E a verdade é esta. Todos nós que olhamos para estas coisas, eu não posso ter memória desse tempo, não era vivo nesse tempo.
Mas todos nós conhecemos o caso dos mísseis, da crise dos mísseis de Cuba. O que é que foi o caso da crise dos mísseis de Cuba? Foi os Estados Unidos de repente viram à porta da União Soviética. E isso preocupou. Já não bastavam os mísseis intercontinentais, que ainda agora tinha ali também um problema à porta. Porquê? Porque as grandes nações, e quando falamos em grandes nações atualmente, e reportamos agora ao tempo atual, nós temos 3 grandes nações. Vamos ser práticos. Os Estados Unidos continuam a ser a Rússia e a China. No meio há ali uns que ainda namoram a ideia de grandeza que já não têm, como o caso dos ingleses e os franceses, mas pronto. Mas a grandeza está nestes países. São países de dimensão colossal, de tendência imperial, de tendência expansionista, que veem sempre com muito desagrado a proximidade de um adversário à porta. E quando a NATO, que já não fazia razão de existir face àquilo que era a sua razão de nascimento, se começa a expandir para leste, isto começou a preocupar os russos. Porque passaram a ter à porta os tais mísseis de Cuba, lembram-se? Passaram a ter na Polónia muita gente armada virada para eles, passaram a ter mais embaixo também, e passaram a ver que já havia namoro também com a Ucrânia. E agora vamos a um caso que é o caso corrente. O namoro com a Ucrânia é um facto, porque pode ser 2 coisas, ou membro efetivo da NATO ou observador. E a Ucrânia é observador da NATO, que é o passo para dar o passo seguinte, que é o de ser membro efetivo. E isto preocupa. Eu não estou a dizer com isto que vou com isso legitimar qualquer invasão. Nenhuma invasão me faz sentido em contexto nenhum, mas eu também tenho que entender a forma de pensar destes povos. Mas, quando são liderados por um totalitário, ainda mais depressa a coisa acontece. Porquê? Porque ele tem uma visão ainda mais fechada destas coisas. E tem a visão de quem está a jogar um jogo de xadrez. Mas a verdade é que ele foi, digamos que, empurrado para este jogo. Em absoluta desnecessidade. Para que é que nós precisávamos do, pacto, do novo pacto que é a NATO? Para que é que nós precisamos disso? Porque só há armas. Só há guerras se houverem armas. Se houver sistemas que alimentem tudo isto, é mais fácil delas acontecerem. Ainda não percebemos isto. Mas se calhar, se não houver guerras e não houver armas, temos gente a passar dificuldades, sobretudo nos Estados Unidos, onde a indústria das armas é uma das mais importantes. A questão é essa também. Dispor de 2%, e reafirmando a questão que coloquei ao Paulo, se ainda faz sentido estarmos inseridos na NATO, deixo aqui mais uma acha para a fogueira. A obrigatoriedade de termos de dispor 2% do PIB para despesas militares, isto é dinheiro que vamos ter que tirar à saúde, à educação. E sim, se nós e vamos coisas assumir, muito mais fundamentais. se qualquer governo português vai assumir essas obrigações de 2% para isto, 3% para aquilo, 3% para outro e 4% para aquele outro assunto, a soma no final vai dar 150%. Por aí. Eu continuo, e discordo do Paulo, eu acho que faz todo o sentido a NATO existir neste momento. Sobretudo tendo em conta os discursos carregados de ódio e de, enfim, violência, discursos de guerra que são divulgados neste momento. Portugal não tem, neste momento, e sinceramente acho que até são poucos os países da Europa que têm neste momento capacidade para assegurar a sua própria defesa. Não tem. Portugal não tem de certeza. A Espanha também não tem de certeza. Aliás, toda a Europa só tem porque temos o grande chapéu americano. E estamos debaixo do grande chapéu americano. E eu, que não gosto nem um bocadinho do senhor, mas tenho que reconhecer que ele neste ponto tem razão. Que é o Trump. Não posso com o senhor, nem por nada, tanto a nível político como a nível pessoal, mas quando ele bate a mão na mesa a dizer vocês também têm que gastar os 2% do vosso PIB na defesa e não podem contar com o americano, assim, realmente o contribuinte americano não tem a obrigação nenhuma de assegurar a defesa do cidadão português ou do cidadão alemão ou do cidadão italiano. Portanto, compromisso assumido deve ser compromisso honrado e acho que aí a Europa não tem estado bem e acho que ele faz bem em exigir isso. O que é certo é que não havendo, vale dizer, não havendo armas, não há guerras, muito bem.
Mas o que é certo é que temos aqui ao nosso lado vizinhos que não deixam de se armar e que estão constantemente a armar-se. E nós temos que nos armar. Mas e depois vou ter vou-me lembrar, acho que foi o Stephen Hawking que disse aquela frase: eu não sei como é que vai ser a terceira guerra mundial, não é? Mas a quarta vai ser com paus e pedras. Porque a terceira haverá de destruir completamente este Não deixa de ser planeta. engraçado que os países que mais se armam são aqueles que não têm capacidade produtiva nenhuma. E, portanto, alguém lhes está a pôr as armas nas mãos. E, portanto, alguém do lado de cá está a arranjar os inimigos do lado de lá para gastar armas dos dois lados. Não era o primeiro conflito em que armamento da mesma origem se degladiava. Não era. Eu lembro muito bem da guerra no Iraque e os barcos deles a virem ser arranjados aqui. Lembro muito bem disso. Muito bem, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Queria ainda deixar aqui em cima da mesa mais outra linha de reflexão para a qual, peço a vossa análise um pouco mais célere. Após a descolonização, e de facto andámos a guerrear-nos uns aos outros, a matar-nos uns aos outros, após a descolonização ficámos mais ou menos amigos, não completamente amigos, mas mais ou menos, e fundámos até uma associação de países lusófonos, de forma a afirmar a nossa língua, a nossa lusofonia, digamos assim. Ora, a quantidade, nestas e noutras coisas, a quantidade não representa a qualidade. Eu gostava de que me refletissem sobre o facto de termos nesta associação de países lusófonos um país que fica aqui já referida, a Guiné Equatorial, onde, apesar de uma das línguas oficiais ser a língua portuguesa, ninguém fala português naquele país. Não há documentos escritos ou documentos oficiais escritos em português. E como se isto não bastasse, ainda tem outro problema, que é uma relação difícil com a democracia e os direitos humanos. Lá está. O dinheiro é tremendo. Enfim. Só indo um bocadinho atrás para coisas boas, no meio disto, a CPLP representa, se calhar, o melhor que nós podemos muitas vezes oferecer ao mundo e do qual até nos podemos orgulhar. Ao longo da nossa história tivemos vários momentos em que isto foi possível, estabelecer uma ligação com outros povos afável, nomeadamente com aqueles que acabámos de dominar. Eu acho que não é uma questão de achismo, é um facto. Fomos o único colonizador que tem esta característica de voltar às terras que controlou e que dominou, e com os novos povos agora independentes, voltar a relacionar-se tão rapidamente a este nível. E tendo como ligação primeira a língua, que é uma coisa que deixámos, é uma componente cultural que até fomos nós que deixámos. E essa componente cultural ensina muito daquilo que é o que se espera da CPLP. É apenas um espaço de cooperação que tem princípios muito interessantes, em que todos os Estados se consideram iguais ali naquele espaço, onde batem as suas questões, onde cooperam nas suas necessidades e vontades, mas sempre de igual para igual. Isto é muito interessante, porque, por exemplo, a gente olha para uma Commonwealth e os ingleses são sempre por cima. Isto não acontece na CPLP. Na CPLP, até há quem ache que nós devíamos assumir um papel mais musculado. Não temos nada. Nós estamos a fazer bem. Finalmente, assumamos isso. Agora, de vez em quando lá temos aquela coisa, aquela tendinite que pode disparar, não é? Então, olhamos ali para um outro país, que também olha para nós como uma boa perspectiva de poder pôr o pé no mundo ocidental, onde pode exportar aquilo que tem, e aquilo que tem chama-se petróleo, por exemplo, e de alguma forma normalizamos, através do CPLP, um Estado que não é um Estado em si mesmo, não garante aquilo que nós desejamos que se garanta, que melhor ou pior todos os países da CPLP vão tentando fazer, ainda que alguns tenham passos para dar, mas também as coisas são como são. E até nós também temos, a verdade é esta. É que 50 anos de estragos não se reparam em 50 anos, e nós já percebemos isso. E, portanto, eles ainda foi mais, foram centenas, não é? E, portanto, também temos que ser pacientes em relação a isso, em relação
aos outros países de língua portuguesa. Agora, dizer que a Guiné Equatorial, porque tem como uma das línguas oficiais a língua portuguesa, pode integrar, é esquecer, para começar, que a língua oficial portuguesa foi integrada na Constituição da Guiné Equatorial dias antes dela ter aderido. Deu um jeitaço tremendo. E é aquilo que dizia o Luís muito bem, não há documentos oficiais, não há... Eles têm uma matriz francófona, mesmo até a língua castelhana. Anda ali, por acaso até é algo falado em alguns espaços da Guiné Equatorial, mas também não é predominante. A predominância ali tem a ver com a tradição francófona que esteve naquele território. Lá está, é sempre aqueles equívocos que as relações externas muitas vezes nos trazem, que é a conveniência do momento faz-nos esquecer os valores em que dizemos nos fundamos. Temos que, de uma vez por todas, perceber porque é que andamos cá há 900 anos. Nós não fizemos 900 anos de caminhada jogando esse tipo de jogo. Esse é o jogo de outros. O nosso jogo nunca foi esse. O nosso jogo foi sempre um bocadinho mais direto. Só que as pessoas não gostavam de nós. Mas paciência. Nós somos assim, estamos cá há 900 anos. Fernando, foi um mau alargamento? Realpolitik. Realpolitik. Basicamente, a questão da entrada da Guiné Equatorial na comunidade lusófona, na CPLP, foi mesmo uma oportunidade que se deparou e que os dirigentes políticos da CPLP decidiram não desaproveitar e obviamente isto tem muito a ver com o petróleo que a Guiné Equatorial tem. Porque a identificação cultural da Guiné Equatorial não existe. Com a lusofonia. É um corpo estranho, por mais que queiramos ser amigos, é sempre um corpo estranho. E depois falta uma coisa. Eu tive a sorte de, nos últimos anos, ter podido visitar todos os PALOPs, pelo menos 2 vezes. E há uma coisa que nos une, não é só a língua. Quando estamos com pessoas desses povos, há como que a sensação de que, partilhamos uma parte da história. Há algo que nos une para além da língua. Pode passar por coisas tão triviais como falamos do Sporting ou do Benfica. Todos eles sabem quem é o Sporting ou o Benfica e continuam a acompanhar, e o Porto também, e o Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa. Portanto, há algo de afetivo, há algo de emocional nesta ligação entre os povos da CPLP, que vem dessa partilha histórica. Não podemos fugir a isso. Foram povos que partilharam a história. E isso não acontece com a Guiné Equatorial. De forma nenhuma. Até mesmo com o Brasil, que é um país que já tem 2 séculos de independência, mesmo com o Brasil sente-se que há essa afinidade histórica, cultural, identitária, se por assim dizer, se calhar talvez seja um bocadinho exagerado este termo, mas não me ocorre melhor agora. Até com o Brasil se sente, até com Timor, onde, por exemplo, a língua portuguesa tem algumas dificuldades de implementação, porque o cidadão timorense normal, onde eu também já tive a oportunidade de estar, não fala normalmente português, fala 2 ou 3 palavras, mas sabe o que é o Benfica, sabe o que é o Sporting, okay? E sabe que os resultados da seleção portuguesa. Mas, apesar de não falarem a língua portuguesa, o cidadão comum normal timorense ter dificuldades, e normalmente eu como português não me consigo fazer entender algumas vezes em Dili, mas há esse sentimento de identidade. Já fomos, entre aspas, um só povo, já não somos, ainda bem, pronto, na minha opinião, mas isso não se perdeu, e ainda bem que criaram a CPLP, ainda bem que Portugal, como disse bem o Paulo, decidiu tomar a atitude de ser apenas um entre iguais, não ter aquela atitude paternalista do somos os donos da língua, somos os donos da bola e só jogamos, como acontece um bocadinho com a Inglaterra no seio da Commonwealth. Basta pensar, por exemplo, que a Rainha da Inglaterra é chefe de Estado de uma série de outros países, né? E
E Portugal tem um absoluto respeito pela soberania de todos os povos. É o rei. Agora é o rei, é verdade. Mas o que é certo é que eu sinto, e depois sinto uma coisa que é da parte desses povos, mesmo do cidadão comum, normal, ou até do cidadão que está em funções mais institucionais, porque é de decorrência do meu trabalho, sinto que os portugueses são tratados como um povo com quem tem uma relação especial. Muito E bem. acho isso muito bom, tendo em conta que ainda há meio século havia colonizados e havia colonizadores. Muito bem, temos muito ainda para falar sobre estes 50 anos do 25 de Abril. Vêm mais 2 edições. A próxima será dedicada ao D da democratização, a última ao D de desenvolvimento, mas nesta não queria deixar-vos ir embora sem te pedir para mostrares em um livro magnífico que tu trouxeste para esta nossa conversa e Talvez. que até podem ser os dois. Até posso mostrar os dois. Este é mais factual, é um relato. É um documento, ele próprio se identifica como um documento, não é um relato. É um relato do golpe de Estado, profusamente ilustrado com fotografias, tanto de cariz mais militar como simplesmente o povo a festejar na rua, como exemplo, isto também. É um livro que o meu pai tinha lá em casa e que eu sempre, desde criança, sempre gostei muito de ler este livro, mesmo não percebendo muito bem o que é que se passava aqui, mas eu olhava para algumas destas fotografias, percebia assim, ok, já eu lembro-me de ouvir falar do MFA e coisas assim, percebia. Isto são pessoas que estão felizes com aquilo que os tropas fizeram. Pronto. E é um relato histórico do que aconteceu naquela madrugada. Pronto. Aqui é Este é muito mais importante. Este é o que faz falta, como se diria há uns anos atrás. É preciso educar as crianças e contar-lhes esta história. Este primeiro é um grande escritor, que é o José Jorge Letria, que é um homem de créditos firmadíssimos na escrita e também com um trabalho fantástico ao nível da Sociedade Portuguesa de Autores. E depois tem, para mim, uma preciosidade que são as ilustrações do João Belmanta, que devem ser classificadas como, literalmente, isto é património nacional. Eu acho que este trabalho está a ser feito. Aquilo que diz o 25 de Abril contado às crianças e aos outros, este é um trabalho que eu acho que, apesar de tudo, vai sendo passado, apesar dos resultados das últimas eleições legislativas, mas que continuo a achar que, acima de tudo, é um voto de protesto, não é um voto ideológico. Espero bem que seja isto, espero bem não estar enganado. Mas eu acho que este trabalho, apesar de tudo, vai sendo feito muito nas escolas, principalmente. As escolas trabalham muito este tema. E ainda a semana passada, estava aqui há pouco a consultar uma notícia que saiu no Jornal do Expresso, passa publicidade, em que dizia qualquer coisa como são as gerações mais novas que mais valorizam as conquistas de Abril. Está aqui, jovens, Portugal está melhor depois do 25 de Abril, questiona-se, jovens são quem mais valoriza conquistas da democracia. Na saúde, na educação, na habitação e na igualdade são consideradas algumas das principais conquistas da democracia. Portanto, a maioria dos portugueses faz uma avaliação positiva, mas são os jovens que mais valorizam este legado. E isto deixa-me muito animado e muito otimista. Portanto, penso que, como eu estava há pouco a dizer, este trabalho de divulgação, de explicação do 25 de Abril, da profunda mudança que trouxe ao país, não é só uma mudança de regime político, foi toda uma mudança mesmo de matriz cultural, de matriz social. Foi o primeiro passo para a entrada na modernidade, na modernidade tipo europeu. Foi com o 25 de Abril e esse caminho ainda está a ser feito. E penso que, e aqui tenho que dar os parabéns a muitos professores por essas escolas todas de norte a sul, que têm feito um trabalho muito meritório na divulgação dos valores do 25 de Abril. Paulo, telegraficamente, é na educação que temos que apostar? Temos, repare, temos estado aqui a
falar do processo de descolonização e das suas vivências e razões próprias. Mas temos que ver aqui uma coisa. Há um antes e há um depois. No antes, os colonizados eram tratados como bichos para apresentar em feiras, como coisinhas bonitas para apresentar em feiras. Tu tinhas o estatuto indígena, que era o cidadão de segunda classe. E que era levado a feiras para ser apresentado como se fosse se estivesse no jardim zoológico. E hoje temos o quê? Temos uma CPLP, portanto chegámos a este ponto, onde estamos a falar de países que reconhecemos como iguais a nós. Há aqui uma transformação brutal. Eu sei que o processo de descolonização teve incidências, então ali à volta do 25 de Abril, como em tudo era um processo experimental e que não poderia satisfazer toda a gente. E a verdade é que se calhar hoje podemos olhar para trás, e olhar para trás é sempre mais fácil, e dizer não se devia ter entregue este país a uma determinada força, devia-se ter feito isto de outra maneira. Mas devíamos muita coisa. De repente tivemos muitos problemas para resolver também, porque a própria descolonização em si também trouxe muitos problemas até do ponto de vista prático. Até devíamos não ter levado Aliás, tanto a tempo a descolonizar. primeira intervenção do FMI é uma consequência direta de um processo de descolonização. Quando de repente tivemos que acolher 700 mil portugueses e o Estado não teve dinheiro para isso. Não teve recursos para isso. A verdade é essa. E, portanto, no meio disto tudo, ainda esperar que houvesse tempo para acudir a um outro processo, se calhar mais bem trabalhado, era desejável. Morreu muita gente naqueles países, depois nas guerras civis que ficaram em alguns. Só podemos lamentar. Mas a verdade é que, do ponto de vista do que tínhamos antes, do que aqueles povos e nós hoje temos, até na relação com eles, houve uma evolução que ninguém pode negar. É diferente eu ter um cãozinho de estimação humano de hoje ter um outro ser humano a quem eu respeito como tal. É mesmo muito diferente. É muito diferente para eles, em particular, porque ganharam o estatuto que merecem e que lhes é devido e que era imposto a acontecer, mas também para nós, porque passamos também a ser mais bem comportadinhos com relação a outros, vamos ser honestos. Isto também é bom para nós, em termos de edificação, também nos valoriza. E nos mantém, não exclusivamente, virados para a Europa. Nós continuamos a ter a porta do Atlântico aberta, que é outra coisa que tem muito a ver com a nossa matriz. É outra coisa que nos esquecemos. Nós não somos um país, cada vez que nos viramos para a Europa, normalmente nós somos um país da Atlântica. E esta relação com esses povos também nos interessa. E se quisermos até ser agora ver isto de forma mais materialista, também nos interessa. Temos sempre um plano B.